Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Novamente, tenho 26 anos e este ano me decidi por uma casa. Eu estava morando com meus colegas de república há quase 8 anos, e a reclusão é algo que eu valorizo. Então, finalmente, comprar uma casa para mim foi uma grande conquista. Ela ficava em uma cidade vizinha a cerca de 2 horas de distância de onde eu morava. Essa cidade era muito menor em escala e tinha muito menos prédios. Isso não quer dizer que todas as casas estavam em uma fazenda ou algo assim, mas os bairros definitivamente não eram cheios de fileiras de casas próximas umas das outras. Estavam espalhados, separados por campos, árvores e grama. A casa que comprei não era a exceção. Era modesta e estava no lado menos caro do mercado imobiliário. Ficava à beira de uma mata, a poucos quilômetros do centro comercial da cidade. No dia em que me mudei, eu ainda não tinha conhecido ninguém na área, nem os vizinhos, nem as pessoas da cidade. E com a casa sendo tão isolada, com árvores bloqueando a vista ao redor, realmente parecia que eu estava indo para o meio do nada, completamente sozinho. Dito assim, soa mais assustador do que realmente parecia na época, mas não era um pensamento tão reconfortante. Eu tinha alugado uma van para o dia, então comecei a trabalhar imediatamente, descarregando minhas coisas na casa para ser o mais rápido possível. Tentei colocar quase tudo direto na sala de estar, em vez de ir organizando aos poucos. Isso levou algumas horas e o sol já estava se pondo quando eu estava terminando. Coloquei as últimas caixas dentro e comecei a caminhar em direção à garagem para pegar algumas coisas que haviam ficado. Mas fui pego de surpresa por um homem parado na minha varanda, quase bloqueando toda a porta da frente. Ele me assustou, fazendo eu pular um pouco. Antes que eu pudesse perguntar o que ele estava fazendo ali, o homem, que parecia ter uns 50 anos, sorriu e se apresentou como meu novo vizinho. Eu disse que era um prazer conhecê-lo. E dei um breve sorriso, mas não consegui evitar pensar em como nunca o tinha visto subindo a entrada da garagem. Na verdade, eu não tinha ideia de onde ele tinha vindo, já que só havia mata perto da minha casa. O homem ficou ali só me olhando por um segundo e depois se virou e saiu da minha varanda. Fiquei parado, apenas absorvendo a estranheza do encontro. Depois de um momento, saí e rapidamente coloquei o resto das coisas dentro de casa. Olhei pelas janelas para ter certeza de que o homem tinha ido embora, e não o vi em lugar nenhum. Então, depois de 1 minuto, saí e entrei na van, dirigindo pela longa estrada de terra. Faziam apenas alguns minutos que o homem tinha ido embora, mas não o vi caminhando enquanto eu dirigia até a estrada principal. Não havia outros caminhos que eu conhecesse, então isso me deixou um pouco mais inquieto. De qualquer maneira, devolvi a van e peguei um táxi de volta para casa. Então comecei a desempacotar. Eu não estava trabalhando rápido porque já estava cansado e era tarde, mas queria montar alguns móveis antes de ir dormir. Peguei as peças da estrutura da minha cama e as arrastei para meu quarto, começando a juntar as peças antes que uma batida repentina me interrompesse. Parei e escutei, meio abalado com aquilo. Me levantei e caminhei silenciosamente até a porta da frente. Eu a mantive fechada e trancada, mas olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem de durante o dia. Mas desta vez havia algo errado com ele, mais do que antes. Seu corpo estava trêmulo, com a cabeça se movendo de uma forma estranha, mas seus olhos estavam fixos na maçaneta da porta. Ele estava olhando fixamente para ela, parado perto da porta, como se estivesse ansiosamente esperando por mim abrir. "Ei, é seu vizinho! Você pode abrir a porta?" Ele gritou e bateu novamente. E eu ainda permaneci do outro lado, olhando pelo olho mágico. Seu rosto começou a mostrar frustração e raiva, e ele bateu na porta mais uma vez. Então ele se virou e encarou o campo e a mata escura. Ele levantou a mão e fez algum tipo de movimento de aceno, seguido por ele correndo para a floresta na direção em que havia acenado. Morri de medo. Eu liguei imediatamente para a polícia, mas era tarde demais para que ele fosse encontrado e interrogado. Depois daquela noite, nunca mais vi o homem. Até hoje, conheci meus vizinhos de verdade, e claro, nenhum deles era aquele homem. Ninguém na cidade parece reconhecê-lo por minhas descrições.
Não sei para quem o homem estava sinalizando na floresta, ou quantas pessoas poderiam estar lá fora esperando que ele ganhasse minha confiança e me fizesse abrir a porta. O que teria acontecido depois? Eu acredito que é melhor não pensar. Há não mais de 1 ou 2 semanas, fiz uma longa caminhada na densa mata atrás da minha cidade. Eu morava em uma cidade muito unida, com pouco menos de 1000 pessoas, então estávamos bem longe de qualquer grande centro urbano. As matas nos arredores eram muito planas, sem montanhas ou colinas, mas tinham algumas lagoas e alguns riachos correndo pelo meio. Eu estava indo para um desses riachos. Já estive lá algumas vezes, embora nunca tivesse tido a chance de acampar lá até hoje. Pelo que me lembrava das vezes anteriores, eu sabia que era uma caminhada de cerca de 3 horas, quase perfeitamente para o norte. Enquanto eu caminhava entre as árvores, estava muito quieto, além dos pássaros e outros animais farfalhando as folhas ao meu redor. Não havia pessoas ou outros caminhantes e eu não planejava ver ninguém, porque aquilo nem era uma trilha. Era apenas mata aberta. Mas quando eu estava a apenas 45 minutos do riacho, me deparei com alguém. Nós dois estávamos caminhando um em direção ao outro, e parecia que nenhum de nós havia notado o outro até que estávamos a poucos metros de distância, separados por apenas algumas árvores. Eu sei que tive uma expressão de confusão e quase nervosismo, achando muito incomum encontrar alguém fora de uma trilha no meio daquelas matas. O homem tinha o mesmo olhar. Eu estava prestes a quebrar o silêncio e dizer olá, mas depois de 1 segundo, seu rosto mudou para um leve sorriso nervoso e ele se virou para ir para o lado. Eu segui sua liderança e continuei andando também, mas olhei para trás quando cheguei um pouco mais longe e vi que o homem não estava mais andando, mas quase correndo. Não trocar uma palavra quando nos encontramos me deixou com um sentimento um tanto inquietante. Mas vê-lo sair correndo daquele jeito só tornou tudo ainda mais estranho. Era como se o homem não quisesse ser visto, ou não se importasse com a chance quase impossível de nos encontrarmos. Qualquer que fosse o caso, continuei cuidando da minha vida e fui até o riacho. Não era um acampamento oficial, nem nada, então apenas coloquei minha mochila na barraca na área mais plana que consegui encontrar. Então acendi uma fogueira, já que o sol estava prestes a se pôr. Joguei um monte de gravetos e galhos aleatórios que estavam ao redor e garanti que queimaria por algumas horas pelo menos. Eu esperava ficar acordado e esperar até que as estrelas aparecessem para que eu pudesse observá-las longe da cidade. Muitas vezes consigo ter uma boa visão da Via Láctea, uma visão que nunca quero perder. Horas se passaram enquanto eu estava sentado e esperando, até que um som distinto surgiu através da mata silenciosa atrás de mim. Passos lentos e cuidadosos. Eu me virei e olhei, não vendo muita coisa no escuro. Enquanto eu olhava ao redor, os passos pararam, me dizendo que enquanto eu podia não vê-los, eles podiam me ver. Peguei minha mochila e peguei uma lanterna resistente. Iluminando as árvores, eu conseguia ver decentemente longe agora, mas quando a movi para frente e para trás, não vi ninguém. Senti minha frequência cardíaca aumentar um pouco, enquanto a sensação perturbadora tomava conta de mim novamente. Tem alguém aí? Olá! Nem mesmo o som de outro passo. Depois de um momento de contemplação, comecei a caminhar em direção ao local de onde ouvi o som. Pensei que talvez houvesse uma chance de eu estar enganado, mas precisava ter certeza. Caminhei com cuidado pela mata, mantendo a lanterna acesa e apontando para frente, até chegar onde pensei que o som tinha vindo. Movi a luz para minha esquerda, olhando atrás de cada árvore, até que a luz de repente revelou um homem grande. Era aquele que eu tinha encontrado apenas algumas horas atrás. Ele não estava a mais de 6 metros de distância, mas mesmo com a luz sobre ele, ele permaneceu imóvel. Num ato de pensamento rápido, tentei não reagir e comecei a mover minha lanterna através da mata, esperando que ele pensasse que de alguma forma eu não havia visto ele. Então comecei a caminhar de volta para a barraca, tentando agir o mais despreocupado possível. Peguei minha mochila
e olhei ao redor mais uma vez, antes de deixar rapidamente minha barraca e fogueira para trás e caminhar para a mata ao longo do riacho. Uma vez que senti que tinha feito distância suficiente, corri até que eu estivesse sem dúvida longe daquele homem. Encontrei um lugar para descansar e sentei lá acordado até o amanhecer. Não acho que fui seguido, já que consegui sair sem nunca mais ouvir ou ver aquele homem. Não sei por que ele estava lá, ou por que ele apareceu e se escondeu no meu acampamento, mas eu nunca voltei para recuperar minha barraca, com medo de encontrá-la. Há alguns anos, saí da minha república e me mudei para um apartamento. Dos poucos móveis que tínhamos na república, nenhum era meu. Então eu basicamente precisava de tudo. Eu tinha mais dinheiro do que antes e estava planejando economizar por mais alguns meses antes de fazer um monte de compras para o apartamento. Mas ainda havia algumas coisas que eu precisava imediatamente. Uma delas era uma estrutura de cama, mas todas eram muito caras. Depois de comprar um colchão novo, eu realmente não estava tentando desembolsar uma pilha de dinheiro em uma moldura. Procurei em alguns sites de móveis usados, mas acabei no OLX, porque tinha o maior número de anúncios. Muitos deles eram muito baratos ou até de graça, mas todos pareciam horríveis. Então me deparei com um que não era tão ruim. Era apenas uma velha estrutura de cama de madeira que não parecia muito surrada. Mandei uma mensagem rápida perguntando se ainda estava disponível e continuei com minha pesquisa. 1 minuto depois, recebi uma resposta. O homem disse que ainda estava disponível por R$180. Foi um negócio perfeito para mim, então rapidamente aceitei sua oferta e marcamos um horário para nos encontrarmos mais tarde naquele dia, às 18 horas. Enquanto esperava, desempacotei algumas coisas e movi um monte de coisas no quarto para abrir espaço para a moldura. Então, às 17h30, o homem me mandou seu endereço. Ficava a 20 minutos de distância, em uma área que eu ainda não tinha visitado, embora eu não estivesse muito familiarizado com lugar nenhum, pois tinha acabado de me mudar. Peguei algum dinheiro e saí. Enquanto dirigia, olhei ao redor com frequência para tentar me familiarizar com o que estava ao redor, mas na metade do caminho, a cidade simplesmente foi ficando para trás muito rápido. A área ficou muito menos povoada de prédios e casas. Não era o que eu esperava. Quando cheguei no bairro onde ficava sua casa, me senti um pouco melhor ao ver que as casas não eram muito distantes umas das outras e pareciam normais, mas definitivamente não eram casas bonitas. Parei no endereço e estacionei na garagem. As luzes estavam acesas e a porta da frente estava entreaberta. Saí e caminhei até a campainha. O homem veio um momento depois. Ele era alto e pesado, usando um boné e uma jaqueta. Quando ele me convidou para entrar, ele realmente não parecia estranho de forma alguma, mas algo nele me fez sentir um desconforto. Era só o jeito que ele falava, eu acho, como se fôssemos amigos há anos. Eu o segui por um corredor que levava a um pequeno quarto de hóspedes. Entramos no quarto e eu fiquei imediatamente confuso. O quarto parecia ocupado, com uma cômoda, mesas de cabeceira e até roupas jogadas. E até a estrutura da cama tinha um colchão com lençóis e cobertores. Esclareci com ele que eu só queria comprar a estrutura da cama e nem o colchão ou qualquer outra coisa, e ele disse, claro. Olhei de volta para a estrutura da cama e vi que parecia boa o suficiente, então disse que a compraria. Ele sorriu e ofereceu para me ajudar a arrastá-la até o meu carro, mas disse que queria uma bebida antes de irmos. O homem caminhou de volta para o corredor e voltou surpreendentemente rápido com 2 copos de cerveja. Ele devia estar guardando na sala ao lado. Ele estendeu um para mim, mas eu educadamente recusei. Ele pareceu confuso e disse que seria divertido, agindo como se pudéssemos sair já que estávamos ali. Eu disse a ele que estava muito ocupado esta noite e só queria comprar a estrutura da cama e ir embora. Mas ele estava ficando muito agressivo. Seu sorriso se tornou visivelmente menos genuíno quando me pediu para tomar uma bebida com ele. Eu rapidamente passei por ele e fui para o corredor, só para não ficar encurralado na pequena sala, e disse a ele que ia sair.
Virei-me para sair e ele imediatamente mudou sua atitude para ser excessivamente gentil, pedindo desculpas e perguntando se eu queria pegar a estrutura da cama de graça. Eu ignorei, andando mais rápido em direção às escadas. Quando ouvi o homem vindo atrás de mim pelo corredor, eu consegui sair antes que ele me alcançasse, e só o vi parado na porta da frente enquanto eu entrava no carro e dava partida. Talvez ele fosse apenas um cara solitário morando lá fora e querendo um amigo para sair, mas tudo era um pouco estranho. Quero dizer, a cama e o quarto estavam claramente em uso por alguém. Quando cheguei em casa naquela noite, verifiquei o anúncio novamente, mas ele havia sumido. Da minha memória, embora eu soubesse que a moldura foi chamada sozinha, sem colchão nem nada. Pensando bem, é ainda mais estranho que não fosse assim quando eu cheguei lá, considerando que sua intenção era vender. Mas, seja lá o que aquele homem estava fazendo, eu não gostei. Eu trabalho em um posto de gasolina no centro da minha cidade. Meus turnos nem sempre são os mesmos, mas acabo fazendo à noite na maioria das vezes. Já estava lá há um ano inteiro e honestamente não tinha muitas coisas negativas a dizer sobre isso. Era apenas um trabalho normal de salário médio que só exigia que eu ficasse em um lugar por 8 horas e conversasse com clientes ocasionais. Neste dia, eu estava trabalhando em um turno noturno, o típico das 22 horas às 6 horas. Geralmente não é muito movimentado durante a noite nos dias de semana. Vale a pena mencionar que estava chovendo bastante esta noite, então eu esperava que fosse uma noite bem tranquila. Nas primeiras horas, sentei em uma cadeira atrás do caixa e apenas esperei alguém entrar. Algumas pessoas pagaram a gasolina com dinheiro, mas por volta das 0 horas e 30 minutos ou 1 hora da manhã, estava praticamente morto, sem clientes entrando e mal alguém ainda abastecendo lá fora. Agora, sem nenhum cliente, dei a volta no balcão e comecei a arrumar um pouco as prateleiras. Elas não estavam tão ruins, mas era apenas uma maneira de me manter ocupado. Enquanto fazia isso, estava de costas para as janelas, mas vi faróis brilhando através da loja quando alguém entrou nas bombas. Eu não olhei porque não havia nada interessante sobre isso, apenas um cara parando para abastecer. Continuei arrumando as prateleiras por talvez 10 minutos ou mais, antes de eu inconscientemente olhar pela janela. O carro ainda estava lá, em uma das bombas, com um homem parado bem ao lado. E assim que olhei, o homem se afastou, deixando claro que ele estava olhando para mim. Depois de ver aquilo, me senti realmente estranho, principalmente porque ele estava lá, supostamente abastecendo, por um tempão, 10 minutos. Voltei para o balcão e verifiquei a janela novamente 30 segundos depois para ver o homem entrando no carro. Os faróis piscaram algumas vezes, como se ele estivesse tentando ligar o carro e não conseguisse, mas finalmente conseguiu fazê-lo funcionar e foi embora com pressa. Fiquei ali parado e apenas olhei pela janela por 1 minuto, e algo simplesmente não parecia certo. Tive uma ideia e abri as transações recentes para a bomba em que ele estava. A última vez que foi usada foi há horas atrás. Ele ficou lá por 10 minutos sem nenhuma razão além de me observar através das janelas. Fiquei atrás do balcão por um tempo, tentando apenas esperar o resto do meu turno. Mas alguns carros vieram e foram e então ficou muito quieto novamente. Por volta das 3 horas da manhã, ouvi algo lá fora. A chuva era forte, mas um ruído ritmado de arrastar no chão era quase audível. Passos ao longo da lateral do prédio indo em direção ao fundo. Tentei olhar pela janela, mas não adiantou nada. Notei que não havia carros no estacionamento ou perto das bombas. Rapidamente saí de trás do balcão e fui até a porta dos fundos, que era uma porta de metal pesado que não tinha janelas nem nada. Pressionei meu ouvido contra a porta e ouvi os passos ficando cada vez mais altos, até que estavam bem do outro lado da porta. Meus olhos se moveram para a maçaneta, esperando. No silêncio, a maçaneta girou lenta e ligeiramente, mas foi travada pela tranca. Ficou quieto novamente por quase 1 minuto inteiro. Então, uma voz masculina resmungou com frustração, e um som agudo e metálico riscou o outro lado da porta. Os passos seguiram logo depois, saindo e voltando para o lado do posto de gasolina.
Corri de volta para a frente esperando vê-lo indo embora, mas não o vi. Agindo rapidamente, peguei o telefone da loja e liguei para a polícia, na esperança de que pudessem pegá-lo antes que ele fosse muito longe. Eu não sabia o que realmente estava acontecendo, mas alguém tentando entrar pela porta dos fundos deve ter pretendido algo ruim. Quando os policiais chegaram, não encontraram o homem, mas o que encontraram foi um carro na beira da estrada a menos de 400 metros de distância, o mesmo carro que eu tinha visto antes com um homem que estava me observando. Ele tinha ficado sem gasolina e tinha placas de outro estado. Eram de um carro roubado de um cara que morava a 2 estados de longe. A outra coisa que encontraram foi um longo arranhão na porta dos fundos, feito por um objeto metálico afiado, provavelmente uma faca. Sabendo de todos esses detalhes, acho que na verdade tive bastante sorte. O homem provavelmente já estava em fuga e poderia estar planejando qualquer coisa. Eu estava trabalhando até tarde no escritório uma noite. Temos um prédio grande de 2 andares em um complexo empresarial. E às vezes, se temos que colocar o trabalho em dia, temos que ficar até tarde. Eu tinha tirado 2 dias de folga por doença na semana anterior, então eu realmente precisava fazer meu projeto terminar. E não tinha muito tempo para fazer isso. Planejei ficar algumas horas esta noite e algumas horas na noite seguinte para me recuperar, saindo em qualquer lugar entre 1 e 2 da manhã. Muitas vezes, outros estariam lá até tarde também, mas esta noite era só eu. Eu estava trabalhando na minha mesa, que ficava no meio de uma sala cheia de mesas. Enquanto digitava no meu laptop, comecei a ficar um pouco sonolento. Depois de lutar um pouco, levantei-me para fazer um café na copa. Liguei a máquina e me encostei na mesa, mal conseguindo manter os olhos abertos enquanto o líquido lentamente enchia a caneca. Mas um baque repentino me acordou. Parecia que tinha vindo de baixo, mas era muito alto e ecoou por todo o prédio. Nada seguiu o som embora. Era apenas um estrondo. Caminhei até a porta e olhei para a escada, debatendo se deveria ou não ver o que era. Sinceramente, eu estava tão cansado que pensei que fosse apenas alguma coisa caindo em um dos quartos lá embaixo e optei por não investigar. Peguei minha caneca e voltei para minha mesa, continuando a trabalhar. Fiquei sentado lá por 1 hora sem parar, trabalhando, mas o café realmente não estava resolvendo meu problema de sonolência. Continuei trabalhando, tentando ligar através dele, mas estava apenas prolongando o inevitável. Em algum momento, cochilei na minha mesa. Quando meus olhos se abriram, lembro-me de ter ficado imediatamente irritado e tanto tonto, como se tivesse sido acordado de um sono profundo. Enquanto recuperava meus sentidos, notei um som vindo de algum lugar no prédio. Era um bip soando a cada 4 ou 5 segundos, mas estava muito fraco. Olhei para o meu laptop e vi que era quase 2 da manhã. Decidi que não valia mais a pena tentar trabalhar, então arrumei minhas coisas e as trouxe comigo quando saí da sala para verificar o sinal sonoro e para ir embora. Quando cheguei à escada, o sinal sonoro começou a me deixar nervoso. Eu nunca o tinha ouvido antes, e havia algo assustador nisso. Talvez eu estivesse muito cansado antes de compreender totalmente. No fim, caminhei pela escada e agora, com o sinal sonoro muito mais alto, olhei para o longo corredor principal. No final do corredor, havia uma barra de metal caída no chão, bem na frente da porta, aberta. Senti o sangue correr do meu rosto, sabendo que deveria estar trancada e percebendo que o sinal sonoro era do sistema de segurança do prédio. Sem nada além do instinto para partir, corri para o lado oposto do corredor e saí pela porta dos fundos, entrando no meu carro para pedir ajuda, embora eu já estivesse fora do prédio.
o que eu aprendi a seguir foi muito mais assustador. A polícia parou e revistou o local, não encontrando ninguém nem nada. E foi aí que verificamos as câmeras de segurança. Às 11 da noite, um homem pôde ser visto se aproximando e arrombando a porta aberta com um único golpe de algum tipo de ferramenta, criando o som de estrondo que ouvi enquanto pegava café. Então, ele se moveu silenciosamente pelo primeiro andar e subiu para o segundo, onde entrou na sala do escritório e ficou quieto a poucos metros atrás de mim, enquanto eu estava trabalhando na minha mesa. Então, ele desceu as escadas e subiu novamente enquanto eu dormia, andando por todo o escritório, chegando até mim e procurando ao redor da minha mesa. Não está claro se ele roubou alguma coisa, pois não havia câmeras dentro dos cômodos e nada parecia faltar. Mas não parecia haver nenhuma resposta óbvia para o que ele estava fazendo ali naquele momento. Depois de ver as fitas de segurança, eu nunca mais fiquei sozinho naquele escritório. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!